Nesta apresentação, iremos abordar o que é alta disponibilidade de sistemas operacionais, como ela é implementada, qual o software e o hardware necessário e os termos mais comuns usados neste tema. Falaremos também quais os softwares existentes para Linux e Windows. Na prática, realizaremos a configuração de duas máquinas virtuais com um serviço específico e o que ocorre quando um dos dois sistemas cair. Com a redução dos custos dos equipamentos e a crescente necessidade de armazenamento, processamento e recuperação das informações, os computadores têm se tornado cada dia mais importantes para as empresas, executando suas principais tarefas críticas. A interrupção de serviços de um destes computadores pode causar grandes prejuízos, não somente financeiros, mas também danos à imagem e à confiança de clientes e investidores. Todos os sistemas e servidores trazem consigo riscos potenciais e são propícios a apresentar falhas de hardware e software. Para garantir um acesso contínuo à informação crítica e evitar o alto custo que significa a interrupção no funcionamento do sistema, justamente com o alto desempenho que ele dê o máximo retorno nos seus investimentos em tecnologia, é necessário um serviço gerenciador de alta disponibilidade. Buscando um significado para a disponibilidade em um sistema computacional, é definida como sendo a probabilidade de um sistema estar funcionando e pronto para o uso em um dado momento. O serviço de alta disponibilidade tenta conter as falhas e minimizar as interrupções através de avaliação, planejamento, implementação e gerenciamento da infraestrutura, com o objetivo de mantê-la com o maior nível de disponibilidade possível, diminuindo os pontos de falha e maximizando os recursos da empresa. É um sistema informático resistente a falhas de software e energia. Cada vez mais é necessário garantir a disponibilidade de um serviço, mas sendo que muitos componentes dos sistemas de informação atuais contêm partes mecânicas. A fiabilidade destes é relativamente insuficiente se o serviço for crítico. Para garantir a ausência de interrupções de serviço, é necessário muitas vezes dispor de hardware redundante que entre em funcionamento automaticamente quando houver falha de um dos componentes em utilização. Alta disponibilidade é alcançada através da utilização de recursos redundantes, hardware, software, visando eliminar as paradas planejadas e principalmente as não planejadas, e também os pontos únicos de falhas, SPOF, Single Point of Failure, são os recursos que não possuem alta disponibilidade. Quanto mais redundância existir, menores serão os SPOF, e menor será a probabilidade de interrupções no serviço. Deve ser lembrado que uma falha de um destes SPOF comprometerá a disponibilidade de todo o sistema. Estes devem ser eliminados não somente nos computadores, mas em toda a infraestrutura que lhe dá suporte, como rede, switch, roteador, link de internet, energia elétrica, entre outros. A probabilidade de um sistema com alta disponibilidade estar disponível é de no mínimo 99,99%. Existem alguns conceitos que são importantes para o entendimento de alta disponibilidade, que às vezes não são utilizados de forma correta, causando confusão quanto ao seu emprego. Iremos esclarecer alguns dos principais conceitos sobre alta disponibilidade. Por exemplo, o que é a falha? A falha acontece no universo físico, como a oscilação de energia ou interferências eletromagnéticas. E o erro? O erro é uma falha onde pode acarretar um erro. Então, o erro é a apresentação da falha no universo informacional. Veja que uma falha pode gerar um erro em algumas informações. Por exemplo, um endereço de memória que seria 1 passa agora a ser 0. Então, e o defeito, quando acontece? O defeito acontece quando uma informação errônea não é percebida e tratada, se transformando em um defeito, como por exemplo o travamento do sistema. O defeito é percebido do universo do usuário. Assim, uma falha no universo físico pode causar um erro no universo informacional, que por sua vez pode causar um defeito no universo do usuário. Entendi. Outros conceitos utilizados em alta disponibilidade de sistemas operacionais é o de failover, que significa quando uma máquina assume serviços de outra. Geralmente ocorre após um defeito. O failover pode ser automático ou manual. Para uma solução de alta disponibilidade, este deve ser automático. E existe também o failback, é o processo de retorno de um determinado serviço para sua máquina de origem. A opção de executar ou não o failback vai depender da implementação, isto é, ele não é obrigatório. Ter um sistema com alta disponibilidade não implica necessariamente que ele seja tolerante a falhas. A alta disponibilidade, ao contrário da tolerância a falhas, não busca impedir que as falhas aconteçam, mas sim mascarar as que venham a acontecer.
Para que essas não sejam percebidas pelo usuário do sistema, para isso é necessária a redundância de recursos, pois quando um desses apresentar uma falha, outro deve assumir suas atividades. Até há poucos anos, tais sistemas eram muito dispendiosos e a procura por soluções alternativas tem se intensificado a cada dia. Surgem então os sistemas construídos com hardware acessível, são os clusters, altamente escaláveis e de custo mínimo. Não esqueça o conceito de cluster de alta disponibilidade. O cluster é formado por um conjunto de computadores que utilizam um tipo de especial de sistema operacional. Os clusters de alta disponibilidade, os que seus sistemas conseguem permanecer ativos por um longo período de tempo e em plena condição de uso. Sendo assim, podemos dizer que eles nunca param em seu funcionamento. Além disso, consegue detectar erros e se protegendo de possíveis falhas. E também cada computador que faz parte do cluster de alta disponibilidade é conhecido como nodo. Nodo. Para a realização da implementação de alta disponibilidade em sistemas operacionais, é necessária a avaliação de toda a infraestrutura de rede, processos, procedimentos, funções de responsabilidades, relatórios, controles e cumprimento do nível do sistema, visando elaborar um plano de alta disponibilidade que atenda às reais necessidades da empresa. Para a implementação, também é necessário a análise de qualquer interrupção que possa acontecer por meio de revisão pós-incidente e técnicas de análise do impacto do custo de interrupção ou falha de componentes. Um sistema Linux apresenta um conjunto de ferramentas que ainda estão em fase de amadurecimento, mas que já apresentam resultados satisfatórios. As ferramentas utilizadas para nos servidores virtuais foram o Red Hat e o Mongo, configuradas para suportar as falhas em um dos nós da solução. Os testes simularam falhas que podem ocorrer no dia a dia, como queima da fonte de alimentação, defeito nas interfaces de comunicação, entre outros. O sistema se comportou de maneira estável, conseguindo se restabelecer das falhas de forma automática, sem a necessidade de intervenção do administrador. O sistema somente ficou indisponível quando ocorreram falhas simultâneas, falhas nas duas interfaces utilizadas pelo Red Hat, seguidas de uma falha de nodo que assumiu os serviços após a primeira falha. De uma forma geral, o ambiente conseguiu atender ao que foi proposto. Muitas pessoas possuem dúvida de como trabalhar com alta disponibilidade com servidores Microsoft. Existem duas formas de oferecer alta disponibilidade, que nós denominamos de Network Load Balance, conhecido como NLB, e o Microsoft Plus Service, conhecido como MSCS. Qual a diferença entre eles? O NLB é uma forma de possibilitar alta disponibilidade para páginas web, possibilitando que duas ou mais máquinas disponibilizem o mesmo conteúdo web. Caso uma das máquinas fique down, não há indisponibilidade geral, visto que o acesso dos usuários ao servidor ocorrerá de forma balanceada. Durante a queda da máquina, somente os usuários que estavam acessando a aplicação naquela máquina ficam fora. Quando eles tentam acessar novamente, eles conseguem através de outra máquina do farm. Infelizmente, o NLB não é aplicável em muitas aplicações. O Microsoft Cluster Service também é formado por no mínimo duas máquinas e obrigatoriamente um storage externo. Este storage poderá estar ligado nos servidores, de forma a compartilhar entre os mesmos o acesso aos discos, através de um conjunto de placas de fibras ou acessando via Ethernet, no padrão SCSI. Sem este acesso a storage externo, não é possível montar o MSCS. Ao montar um MSCS, estaremos criando uma máquina virtual ou um nó virtual, onde iremos definir um disco de acesso no storage externo, um endereço IP e um nome, um hostname. A este nó virtual damos um nome de recurso, que sempre estará em uma das máquinas para fazer parte do cluster. Para gerenciar este ambiente, temos uma base de dados interna, que denominamos de quorum, que nada mais é do que um outro nó no ambiente. O MSCS é a base para possibilitarmos a alta disponibilidade para file server, banco de dados, exchange e outras aplicações que gravem, leem dados de forma constante em um disco. Quando ocorreu a falha ou failover de um dos servidores ou nós virtuais, serão movidos de forma automática para outro servidor.
Desta forma, ocorre uma pequena indisponibilidade entre 30 segundos a 3 minutos da aplicação. Após esta movimentação, o recurso sobe da segunda máquina e o ambiente retorna a estar disponível e visível aos usuários. Chegando a uma conclusão, vemos que a alta disponibilidade é uma área de grande interesse para o mercado corporativo. Visa aumentar a disponibilidade dos sistemas computacionais através da redundância de recursos,